Nos campos de batalha do leste da Ucrânia, as forças russas enfrentam uma nova ameaça mortal. A ameaça não precisa de comida, água ou até mesmo oxigênio. Não sangra quando atingida, não dorme e não pode ser intimidada ou assustada. E a ameaça cresce em número a cada dia. A ameaça é o exército de robôs da Ucrânia e está caçando soldados russos implacavelmente. À medida que o quarto ano da guerra na Ucrânia chega ao fim, os sistemas militares não tripulados da Ucrânia estão causando morte e destruição às forças russas pelo ar e pelo mar. Mas agora, nos campos de batalha devastados do leste da Ucrânia, veículos terrestres não tripulados, ou UGVs, estão se tornando um componente cada vez mais proeminente e influente das operações militares da Ucrânia. Então veja como a Ucrânia está integrando os UGVs em seu exército, e por que isso está fazendo uma diferença decisiva na Ucrânia e provavelmente muito além. Comandantes militares há muito tempo sonham com a possibilidade de ter um exército não tripulado à sua disposição. Os benefícios falam por si só. Sistemas não tripulados são uma solução ideal sempre que determinadas operações tornam muito inconveniente, perigoso, caro ou impossível usar operadores humanos. Tarefas como entrega de munição e suprimentos para posições na linha de frente sob fogo intenso, evacuação de mortos e feridos, reconhecimento e colocação de minas, sempre foram extremamente perigosas para os humanos. E isso é especialmente verdade nos campos de batalha do leste da Ucrânia, onde drones kamikaze onipresentes sobrevoando tornam qualquer movimento uma ação potencialmente fatal. Para a Ucrânia, os UGVs também são uma solução viável e acessível para suprir as lacunas nas linhas de frente causadas pela falta de mão de obra. Segundo uma manchete recente do New York Times, a Ucrânia não consegue defender toda a linha de frente e a Rússia explora essas brechas. Os UGVs dão à Ucrânia uma forma única de preencher lacunas e causar novos problemas ao exército russo. Juntamente com o uso intenso de VANTs, veículos aéreos não tripulados, e UUVs, veículos subaquáticos não tripulados, tanto a Rússia quanto a Ucrânia vêm experimentando UGVs desde os estágios iniciais da guerra. Mas na Ucrânia, o uso deles realmente aumentou após a criação das Forças de Sistemas Não Tripulados, ou USF, em fevereiro de 2024. A USF é o primeiro ramo militar dedicado do mundo, focado exclusivamente em sistemas não tripulados nos domínios aéreo, terrestre e marítimo. De acordo com o site deles, somente em janeiro de 2026, a USF foi responsável por atingir 27.762 alvos, destruindo 10.216 deles, matando 4.885 soldados russos e ferindo outros 4.496. A maior parte dessa destruição foi causada por VANTs, mas os UGVs estão assumindo uma parcela cada vez maior à medida que a quantidade e a diversidade de seu uso aumentam. Inicialmente, a Ucrânia usava principalmente UGVs para logística e evacuações médicas, acumulando cerca de 15 mil sistemas de UGVs de vários tipos até o final de 2025. Esses sistemas agora atendem a uma parcela cada vez maior das necessidades logísticas da linha de frente da Ucrânia. De acordo com Yuri Poritsky, CEO da DevDroid, uma empresa ucraniana que desenvolve UGVs e módulos de combate, assim como aconteceu com os drones kamikaze, o ceticismo inicial em relação aos UGVs deu lugar a pedidos de "eu também quero isso". No começo, os UGVs eram motivo de piada entre os soldados ucranianos. Como os robôs se moviam tão devagar, eram ultrapassados por caminhonetes repetidas vezes. Mas isso foi antes da divisão de elite de drones da Rússia, Rubicon, agir, especialmente mirando a frota de caminhonetes que a Ucrânia usa para levar suprimentos à linha de frente. Conforme os UGVs lentos passavam pelos restos de caminhonetes queimadas para entregar suprimentos, as atitudes mudaram. E agora, como Poritsky diz, todo mundo quer um UGV. Ninguém quer transportar munição em uma caminhonete que pode ser o próximo alvo dos drones FPV. Hoje, a Ucrânia utiliza diversos UGVs logísticos em operação. O Temit, por exemplo, é um UGV com esteiras e design de baixo perfil para mobilidade fora de estrada. Ele pode transportar cargas de até 200 kg, tem autonomia de 12 horas ou 80 km e é resistente a interferências, um fator crítico nas linhas de frente saturadas de guerra eletrônica. O Muraka é um dos principais UGVs com esteiras da Ucrânia, por sua capacidade de carga e resistência no campo de batalha.
Segundo relatos, ele transporta mais de 500 quilos por dezenas de quilômetros, inclusive em áreas minadas e com forte artilharia, além de ter comunicação multicanal resistente a interferências. Ainda maior e mais robusto é o Protector. Projetado como um burro de carga logístico de linha de frente, ele pode transportar até 1.200 kg de cargas pesadas, como munição, sistemas de morteiro e materiais de construção. Com motor a diesel e chassi 4x4 com rodas, ele pode atravessar água com até 1 metro de profundidade e se mover a até 64 km por hora. Como vamos descobrir mais adiante, ele também pode carregar um poder de fogo considerável. Análises detalhadas sobre tecnologia militar inovadora, como os UGVs da Ucrânia, são o destaque do The Military Show. Se você quer ficar por dentro do que está acontecendo e por que nos assuntos militares, clique no botão de inscrever-se. Você vai ficar muito satisfeito por ter feito isso. E falando dos Vents da Ucrânia, além desses sistemas produzidos internamente, a Ucrânia também conta com Vents fornecidos por nações parceiras em serviço. A Estônia, por exemplo, forneceu pelo menos 150 unidades do sistema Themis UGV, produzido pela Milheim Robotics e disponibilizado com o auxílio de financiamento holandês. A carga útil varia dependendo da configuração, com o máximo de cerca de 750 kg. Tanto o Termite quanto o Themis também são usados para evacuações médicas, juntamente com UGVs mais especializados para essa tarefa. Entre eles está o MOL, criado pelo 1º Batalhão Médico Independente para evacuação blindada rápida, sob fogo inimigo. Capaz de atingir até 70 km por hora, ele supostamente conseguiu evacuar soldados feridos com sucesso, apesar de explosões de minas e ataques de drones. Esses e outros sistemas UGV indiscutivelmente fizeram a diferença ao salvar vidas no campo de batalha. Por um lado, eles mantêm as tropas na luta, mesmo no meio de zonas de perigo, fornecendo suprimentos essenciais e ajudando a levar os feridos para o tratamento de que precisam de forma rápida. Por outro lado, eles reduzem o risco para os humanos que teriam que realizar essas tarefas na ausência dos robôs. Mas a verdadeira inovação e o maior valor para a Ucrânia estão no uso crescente de UGVs em operações de combate reais, como soldados robóticos, metralhadoras, lançadores de minas terrestres e artilharia. A principal demanda das tropas na linha de frente é substituir os fuzileiros nas trincheiras, especialmente nas operações de maior risco. Veja, por exemplo, o uso de um lançador de granadas MK-19, uma arma comum das forças ucranianas na linha de frente. Primeiro, o lançador deve ser desmontado e levado junto com a munição até a posição de disparo. É uma tarefa lenta e perigosa, já que o grupo que transporta o lançador pode ser facilmente detectado por drones russos e eliminado no caminho. Um UGV equipado com MK-19 elimina essa exposição, transportando tudo de uma só vez sem esforço e chegando pronto para o combate. Os UGVs também podem ser decisivos para combater as táticas russas atuais de avançar em grande número, mas divididos em pequenos grupos para procurar brechas nas defesas da Ucrânia e dispersar suas limitadas forças de infantaria. A velocidade é o fator decisivo para combatê-los, exigindo que as forças ucranianas assumam rapidamente novas posições. Essas novas posições devem ser camufladas antes de ocupação eficaz, mas isso demora, reduzindo a reação e expondo soldados a ataques de drones durante a instalação da camuflagem. O UGV armado, por outro lado, pode abrir fogo instantaneamente e, mesmo que seja atingido, seu operador permanece ileso, já que está controlando o Vant a uma distância relativamente segura. Apesar da tecnologia, os UGVs ainda têm grande deficiência. O desafio é criar robôs capazes de lutar, mesmo que aproximadamente em igualdade com a infantaria. Não é uma tarefa fácil, mas é justamente esse desafio que os engenheiros ucranianos estão enfrentando. É um trabalho em andamento, com testes contínuos e modificações para melhorar o desempenho, com base na experiência de combate. Apenas 5 dos 13 fabricantes passaram em um teste de fogo real recente, realizado pela 3ª Brigada de Assalto da Ucrânia e pelo Instituto da Ilha das Cobras. Apesar desses desafios, no entanto, alguns modelos já estão em combate ativo e apresentando resultados consistentes. Com cooperação direta dos militares, desenvolvedores aprimoram e equipam plataformas para operar novas armas. Então, que tipos de armas estão sendo instaladas em UGVs e quais são os desafios para montá-las? Atualmente, as armas mais comuns usadas em UGVs são metralhadoras de grande calibre. Aqui, de acordo com Poritsky, o principal desafio é preservar o design original da arma. A plataforma deve ser projetada para permitir o uso da metralhadora sem modificações.
Na configuração básica, os engenheiros usam suportes de transição para fixar a metralhadora sem afetar o corpo do UGV, permitindo trocas rápidas de armas no módulo. A única modificação mecânica é a adição de um gatilho elétrico para permitir a operação remota, enquanto a torre da arma é controlada por motores elétricos e atuadores. Em configurações avançadas, um software especializado transforma uma metralhadora comum em uma arma de alta precisão. Os desenvolvedores ajustam os cálculos balísticos para cada sistema de acordo com a distância, o tipo de munição, o vento e a velocidade angular do alvo. A munição é monitorada automaticamente, permitindo que os operadores saibam sempre quantos projéteis restam. Este software também utiliza módulos com inteligência artificial, que identificam inimigos usando movimento e assinaturas térmicas. Esses módulos rastreiam alvos de forma independente, mas o disparo é controlado por humanos para evitar fogo amigo. Como comandante da companhia de UGVs NC-13 na 3ª Brigada de Assalto, identificado com o núcleo, Makar disse ao site Ukrainska Pravda: "Nós empregamos inteligência artificial em módulos de combate e visão computacional para apoiar o patrulhamento e a identificação de alvos. Uma vez que um setor ou ângulo é definido, a torre patrulha automaticamente. Quando detecta um objeto em movimento ou uma assinatura de calor, ela começa a rastrear e alerta o operador. Olha, alguém está vindo." Esses recursos auxiliares já mostram utilidade aos operadores. A IA também ajuda a compensar as limitações de sinais não confiáveis para controlar os UGVs. De acordo com o comandante da Unidade Combinada de UGV, Unidade Abakartia, II, Corpo da Guarda Nacional da Ucrânia, identificado como Matamatik, a comunicação eletrônica com os UGVs é uma das principais limitações da tecnologia, junto com a mecânica. O funcionamento mecânico da arma apresenta problemas que, neste momento, a IA não consegue resolver. Um cartucho travado, por exemplo, precisa de um humano para destravá-lo, tornando o UGV inútil até que isso aconteça. Embora os engenheiros tenham começado a instalar sistemas de recarga remota em alguns UGVs ucranianos para reduzir o risco, por enquanto, a preparação meticulosa das armas antes do combate é a única solução para o restante. Quanto à própria metralhadora, a escolha é amplamente determinada pela disponibilidade de munição. A escolha mais comum é a Browning M2 de fabricação americana, equipada com munição .50 BMG. Essas são fornecidas regularmente pelos parceiros de Kiev, a ponto de serem mais comuns entre as forças armadas ucranianas do que os estoques de alternativas da era soviética que a Ucrânia herdou na independência. Apesar do calibre pesado da M2 exigir torre reforçada e amortecedores rígidos para suportar o recuo, ela é valorizada pelo alcance e capacidade de penetrar blindagens. No entanto, quando essas armas de 12,7 mm estão em falta, a Ucrânia também passou a instalar metralhadoras de 7,62 mm, como a russa PKM ou a belga M240. A Ucrânia também às vezes utiliza PKMTs russas montadas em tanques, que frequentemente são recuperadas de veículos blindados danificados. Além do poder destrutivo que essas metralhadoras pesadas podem causar, elas também têm um impacto psicológico significativo nas forças da linha de frente da Rússia. Poritsky resume a situação. Quando o inimigo ouve uma metralhadora de grande calibre, logo pensa que há equipamento pesado por perto, pois sabe que nenhum soldado comum carrega uma arma de 50 quilos. Se as unidades inimigas estão escondidas nos prédios, ficam inquietas, sabendo que serão eliminadas e precisam fugir. Em interceptações, nossos combatentes ouviram o inimigo relatar ataques de grandes blindados, quando na verdade era apenas um robô terrestre camuflado atingindo alvos sistematicamente. Como mencionado anteriormente, lançadores automáticos de granadas são outro sistema de armas ideal para uso em UGVs. Diferente das metralhadoras, eles atingem alvos de posições protegidas, disparando acima e além da linha de visão direta. No entanto, integrar lançadores de granadas é mais complexo do que instalar metralhadoras devido ao seu peso e recuo. O MK-19 de fabricação americana pesa 77,6 libras, quase o dobro do AGS-17 soviético, que pesa 68 libras. O recuo de lançadores tão pesados pode desestabilizar plataformas mais leves. Então, os UGVs que os utilizam precisam de motores elétricos e atuadores potentes. Além disso, disparar em movimento exige sistemas de estabilização para compensar a vibração. E de acordo com Makar, nenhum módulo de lançador automático de granadas disponível atualmente no mercado possui essa capacidade. E não é só a física do UGV que lhe dá vantagem. O software nas torres de lançadores de granadas ucranianas oferece vantagens em relação aos lançadores operados manualmente.
O software, como o módulo Wally-40, que é comumente utilizado, reage mais rápido do que um operador humano, calculando automaticamente o ângulo de elevação do cano necessário para atingir o alvo. Makar diz: a torre pode ser posicionada em uma área florestada ou em terreno aberto, enquanto o soldado permanece protegido e a controla remotamente. Para lançadores de granadas, o sistema permite memorizar entre 10 e 15 alvos. É possível definir os limites de uma área florestada, e caso haja infantaria em movimento, a torre engajará os alvos de forma independente por toda a zona em zigue-zague, facilitando muito a mira. Após posicionar a torre, insira as coordenadas e ela trava no alvo em uma fração de segundo, disparando com precisão. Como os operadores de UGV não conseguem ver diretamente um alvo além da linha de visão, a plataforma e a torre dependem de um sistema complexo de 4 a 5 sensores, incluindo bússolas, giroscópios e antenas de GPS. Se o GPS for bloqueado, o sistema detecta isso e alterna para métodos alternativos para determinar sua posição. No entanto, ainda há alguns problemas sérios a serem superados. Assim como nas metralhadoras, o alimentador de munição é a parte mecanicamente mais complexa dos UGVs lançadores de granadas, e atualmente não há tecnologias amplamente disponíveis para a substituição automática das caixas de granadas. Isso significa enviar humanos para missões perigosas de reparo ou extração do UGV caso o alimentador emperre. A vibração é um problema, mesmo em plataformas maiores capazes de suportar o peso e o recuo de lançadores de granadas pesados. Vibrações soltam parafusos e danificam eletrônicos. Por isso, após cada missão, as equipes inspecionam o equipamento e reforçam todas as conexões. Mas além dessas questões técnicas, que os engenheiros ucranianos estão superando gradualmente, provavelmente o maior desafio que a Ucrânia enfrenta para implementar UGVs de combate em larga escala são as táticas. Em essência, coordenar operações com forças não tripuladas, seja sozinhas ou em combinação com forças humanas, é algo muito diferente de coordenar ataques apenas com humanos, e a Ucrânia é obrigada a resolver isso em tempo real no campo de batalha. Embora os primeiros experimentos com sistemas não tripulados controlados remotamente remontem ao início do século XX e drones sejam um fenômeno crescente há décadas, a guerra na Ucrânia é realmente a primeira vez que UGVs são usados nessa escala. Assim, não há doutrina militar definida na Ucrânia ou em outros lugares de onde se possam tirar melhores práticas. As tropas ucranianas afirmam que táticas de combate de infantaria são usadas nos robôs de combate, mas coordenar ataques com eles é mais difícil do que liderar só forças humanas. Até certo ponto, de acordo com Matamartic, é uma questão de comando e controle. Dada a novidade da tecnologia, o quartel-general envia UGVs de combate para a ação sem sempre levar em conta seus limites técnicos. Eles precisam de especialistas em UGVs para adaptar missões às capacidades das máquinas, o que dificulta o planejamento e exige mais dos oficiais. Então, durante esse período, enquanto tanto as equipes quanto os comandantes estão adquirindo a experiência e o conhecimento necessários em primeira mão, coordenar robôs em ataques rápidos provavelmente continuará sendo um processo de aprendizado bastante intenso. Ainda assim, o progresso está sendo rápido. Como Matamartic vê, o problema é que diferentes unidades têm experiências e visões muito diferentes, então é difícil padronizar tudo rapidamente. Você não pode fazer tudo de uma vez. Acredito que ao longo do próximo ano, isso vai evoluir e chegaremos a um entendimento claro dos padrões. Quem usa drones terrestres, onde e como. De acordo com ele, robôs de combate terrestres já estão operando a distâncias de mais de 1,5 km das posições inimigas e mostram seu maior valor em operações defensivas. Eles apoiam ou substituem a infantaria, ajudando a manter posições com menos pessoal e reduzindo o risco para os soldados. Organizados em camadas, os UGVs armados criam um sistema de fogo denso e difícil de romper. Grandes plataformas costumam ficar na segunda ou terceira linha, a partir da zona de combate imediato, para se proteger dos drones FPV russos, sua principal ameaça. Entrincheirados nessas posições, eles atuam como pontos remotos de observação e disparo. Eles podem esperar dias sem precisar de comida, água, sono ou ir ao banheiro, enquanto detectam e rastreiam alvos automaticamente. Assim, um operador pode controlar 3 ou 4 setores simultaneamente de um abrigo seguro. No entanto, enquanto essas táticas defensivas de UGVs já estão bem estabelecidas, as táticas para ataques com robôs ainda estão se desenvolvendo. Operações ofensivas são muito mais complexas do que operações defensivas. Por enquanto, seu papel mais eficaz é em operações de reconhecimento em força, onde os robôs avançam sem pessoal para atrair o fogo inimigo.
Durante o assalto, eles servem como escudo de fogo ou elemento de escolta, mantendo o inimigo sob pressão. Makar fornece um exemplo revelador. Planejamos uma operação com robôs terrestres, oferecendo apoio de fogo ao grupo de assalto. A preparação foi completa. 2 robôs kamikaze, carregando minas MON-91, módulo de combate armado com um lançador de granadas MK-19 e uma plataforma de evacuação. O primeiro robô kamikaze explodiu a posição inimiga antes do início do assalto. O segundo se moveu paralelo à infantaria pelo campo e, sob comando, atacou o inimigo nas coordenadas fornecidas durante o combate. O módulo lançador de granadas deu cobertura em terreno aberto enquanto nossos caras avançavam. O robô disparou toda a sua carga de munição com precisão no alvo. Infelizmente, perdemos um soldado devido ao fogo de artilharia. Assim que a área foi assegurada, o robô de logística entrou e evacuou o corpo. Este exemplo prova que os robôs são capazes de apoiar efetivamente os assaltos, destruindo fortificações e efetivo inimigo antes do início do combate corpo a corpo. Em outro exemplo famoso, um UGV kamikaze forçou combatentes russos a se renderem ao ameaçar explodir a posição deles. A Ucrânia começa a usar plataformas de combate mais potentes, capazes de transportar mais munição e módulos pesados, atuando mais como veículos de combate de infantaria do que como soldados armados. Esses UGVs de alta capacidade incluem o já mencionado Protector e o T-700 Browning, ambos capazes de transportar cerca de 700 quilos, e o Vatag, que transporta até 2.000 quilos. O T-700 Browning está armado com 2 metralhadoras, uma Browning M2 de 12,7 mm e uma PKT de 7,62 mm. O Vatag foi criado para o canhão Bushmaster de 25 mm, usado também no veículo de combate Bradley, fabricado nos Estados Unidos. Seu desenvolvedor afirma que o chassi transporta até 40 foguetes para grandes sistemas de lançamento múltiplo, mas vai além disso. Desenvolvedores ucranianos preparam repetidores e plataformas para lançar pequenos drones kamikaze. Assim como sistemas de mísseis antitanque montados em UGV, sistemas portáteis de defesa aérea, canhões automáticos e até lançadores de foguetes lança-chamas. Um exército totalmente automatizado de robôs ainda está distante, mas os UGVs já equilibram o campo de batalha em mão de obra para a Ucrânia. Como Poritsky diz, faltam pessoas. Os russos enviam homens para a máquina de moer carne. Nós mandamos robôs para o ferro velho. Avançamos com eles, os perdemos, mas trocamos dinheiro e metal por vidas inimigas. Com a Rússia e outros países avançando no desenvolvimento de UGVs, grandes avanços nesse setor devem ocorrer em breve. Por anos, especialistas previram que as batalhas do futuro seriam travadas não por homens e mulheres, mas por máquinas. Exércitos de drones, robôs e veículos não tripulados lutarão guerras, enquanto operadores humanos ficam em segurança, a quilômetros do campo de batalha. Na Ucrânia já estamos tendo um vislumbre dessas cenas ao estilo de ficção científica. Nas linhas de frente, esquadrões de assalto russos avançam rápido para a batalha, esperando encontrar soldados ucranianos. Mas o que os espera, na verdade, é algo muito pior. Inimigos feitos não de carne e osso, mas de aço frio e duro. Este é o exército de robôs da Ucrânia, e ele está ficando maior, mais forte e mais inteligente a cada dia que passa. Embora a ideia de robôs militares pareça algo do futuro, é um conceito que na verdade existe há mais de um século. Lá em 1915, por exemplo, a França criou os primeiros protótipos de drones robóticos explosivos do mundo, colocando 20 deles em serviço com o Segundo Exército francês. Na década de 1930, a URSS começou a trabalhar no Teletanque, um tanque operado remotamente e equipado com sua própria metralhadora. Esses primeiros exemplos de veículos terrestres não tripulados, UGVs ou robôs blindados, foram usados tanto na Guerra de Inverno entre a URSS e a Finlândia, quanto nos estágios iniciais da Guerra Germano-Soviética em 1941. Mais ou menos na mesma época, o Reino Unido também criou seu próprio tanque de infantaria controlado por rádio, com o codinome Príncipe Negro. E outras forças armadas ao longo da história também exploraram a ideia de construir veículos militares blindados que possam operar sem qualquer piloto ou tripulação humana a bordo. Na maioria das vezes, ao longo das décadas, esses projetos foram caros ou complexos demais para os países continuarem. Até agora. Os avanços tecnológicos de hoje tornaram muito mais viável para as forças armadas fabricar e implantar robôs blindados em massa,
e a Ucrânia está liderando esse caminho. Quando a guerra começou, os UGVs, ou complexos robóticos terrestres como são conhecidos na Ucrânia, começaram a ser vistos em pequenas quantidades. Muitos desses primeiros modelos foram importados de outros países, mas as principais mentes militares da Ucrânia logo perceberam o quão valiosos eles poderiam ser na batalha contra a Rússia e encarregaram suas próprias equipes de desenvolver alguns modelos nacionais. Avançando alguns anos, a Ucrânia agora produz quase todos os seus próprios UGVs. Na verdade, um relatório de James Tal descobriu que 99% de todos os robôs blindados usados pelo exército ucraniano também são produzidos na Ucrânia, e a produção aumentou incrivelmente rápido. Em 2024, por exemplo, a Ucrânia tinha apenas algumas centenas desses robôs à disposição. Para 2025, estabeleceu uma meta de produção de 15 mil. Esse número aumentou para 20 mil em 2026. E não é só uma questão de quantidade, mas também de variedade. Nos estágios iniciais da guerra, a Ucrânia tinha apenas alguns tipos diferentes de robôs para usar, cada um com suas próprias especificações técnicas, pontos fortes, fracos e casos de uso ideais. Hoje em dia existem mais de 200 modelos produzidos por cerca de 40 fabricantes ucranianos diferentes. Isso é inestimável, pois dá às Forças Armadas da Ucrânia muito mais opções para recorrer em missões, condições e tarefas diversas. Alguns podem ser mais adequados do que outros para manter posições fortificadas, por exemplo. E vamos explorar um exemplo disso mais adiante. Outros se destacam em tarefas como varredura, reconhecimento e vigilância. Quanto maior e mais diversificado esse exército de robôs se tornar, mais a Ucrânia poderá contar com seus veículos terrestres não tripulados para realizar tarefas e manter a linha na luta contra a Rússia. Isso deve ajudar a reduzir baixas desnecessárias, preservando o pessoal da Ucrânia para outros objetivos ou batalhas maiores que virão. Há 3 razões pelas quais a ascensão dos robôs na Ucrânia foi tão rápida. Primeiro, este país não perde tempo quando se trata de desenvolvimento militar. Ele não tem esse luxo. Está preso no meio de um conflito dinâmico e em rápida evolução, e precisa de toda a ajuda que puder conseguir o mais rápido possível. Enquanto outros países podem passar semanas ou meses preparando o terreno para suas próximas inovações militares, seguidos de anos de prototipagem e ajustes finos em seus projetos, a Ucrânia precisa que suas empresas e contratados de defesa entreguem resultados rapidamente. Já vimos isso em outros lugares. Os fabricantes de drones da Ucrânia, por exemplo, lançam regularmente novos modelos e designs. O país também acelerou o desenvolvimento de novos mísseis e sistemas de defesa aérea. Nem todos funcionam como esperado, e alguns certamente poderiam passar mais tempo em desenvolvimento. Mas alguns se mostraram altamente eficazes. E ao eliminar a burocracia que normalmente atrasa e atrapalha esse tipo de projeto, a Ucrânia conseguiu equipar suas forças armadas com armas melhores e mais potentes à medida que a guerra avançava. O segundo motivo pode ser resumido em uma única palavra: cooperação. Diversos exércitos no mundo mantêm clara separação entre empresas de defesa e tropas de frente. As empresas têm certas ideias em mente que às vezes simplesmente não se alinham com as esperanças e expectativas dos soldados reais no campo de batalha. Isso, por sua vez, pode levar a situações em que empresas criam novas armas, veículos ou equipamentos que, na verdade, atrapalham mais as tropas do que as ajudam. A Ucrânia faz as coisas de forma diferente. Ela aproxima fabricantes e soldados, incentivando as tropas a compartilhar pensamentos, feedbacks e ideias diretamente com as empresas de defesa, esclarecendo suas necessidades. Assim, empresas devem criar produtos que atendam a essas necessidades. Ao incorporar o feedback real dos soldados em suas decisões de design, elas podem lançar armas e sistemas muito mais propensos a obter resultados em condições reais de combate, em vez de simplesmente parecerem bons em showrooms e demonstrações tecnológicas. Como Maxim Vassilchenko, coproprietário e CEO da contratada de robótica TenCorp, afirma, a Ucrânia opera em modo de P&D de tempos de guerra, com feedback direto das linhas de frente, sem burocracia e com foco no que realmente funciona. Decisões que levam meses em outros lugares acontecem em dias aqui. Além disso, o governo, os voluntários e o setor privado colaboram de perto, e os usuários finais, os soldados, também estão envolvidos desde o primeiro dia. Novamente, essa mesma filosofia foi vista em outros lugares, como na indústria de drones ucraniana, onde os fabricantes estão sempre em contato com os esquadrões de soldados. Para entender o que eles precisam e quais melhorias ou modificações gostariam de ver nos projetos existentes,
O terceiro e último motivo por trás do rápido desenvolvimento do exército de robôs da Ucrânia é simplesmente que robôs na verdade não são tão difíceis de fabricar, pelo menos não se comparados a outros tipos de veículos militares. Ao contrário de tanques e veículos de transporte, que precisam ser grandes para acomodar tripulação e suprimentos, robôs blindados costumam ter designs bem mais compactos. Eles dispensam alojamentos para a tripulação e cockpits, economizando espaço e simplificando o design e a fabricação. De fato, muitos dos robôs militares da Ucrânia têm aproximadamente o mesmo tamanho que carrinhos de compras ou carrinhos de golfe. E eles podem ser facilmente montados usando componentes comerciais simples, com armas militares como metralhadoras de 7,62 mm ou calibre .50 adicionadas em cima. O preço deles também não é proibitivo. Alguns desses robôs custam apenas $5.000, enquanto outros chegam a dezenas de milhares. Mesmo os modelos mais caros estão longe das somas de 6 ou 7 dígitos necessárias para tanques e veículos blindados de infantaria de alto padrão. Por meio dessas medidas de desenvolvimento inteligente acessível, a Ucrânia consegue reunir, expandir e diversificar suas forças de robôs em um ritmo acelerado. Compare isso com os Estados Unidos, e as diferenças ficam claras. Apesar de ter o maior orçamento militar do mundo, de longe, e uma força militar que supera em muito a da Ucrânia ou de qualquer outra nação na Terra, os Estados Unidos têm enfrentado dificuldades quando se trata de construir qualquer tipo de força robótica séria. Lá nos anos 80, os Estados Unidos testaram um veículo operado remotamente chamado Prowler, que estava equipado com metralhadoras. Mais tarde, naquela década, a plataforma móvel anti-blindagem teleoperada também estava sendo testada, capaz de lançar mísseis antitanque sem a necessidade de um operador humano a bordo. Nenhum desses projetos acabou indo para frente. Em tempos mais recentes, os Estados Unidos desenvolveram um sistema de armas especiais, observação, reconhecimento e detecção, SWORDs, robôs armados, alguns dos quais foram enviados ao Iraque em 2007, mas não chegaram a ver combate. O Exército suspendeu o financiamento do programa SWORDs logo após isso. O Exército dos Estados Unidos ainda projetou e desenvolveu uma variedade de pequenos robôs, junto com estações de armas operadas remotamente. Mas enfrenta dificuldades para unir esses conceitos e criar veículos terrestres não tripulados realmente aptos para combate. Até mesmo o programa de veículos de combate robóticos do Exército dos Estados Unidos foi cancelado devido aos altos custos, deixando as forças americanas ainda sem robôs realmente prontos para o combate. Enquanto isso, na Ucrânia, os robôs já estão lutando e estão fazendo um trabalho realmente impressionante também. Mas antes de chegarmos a isso, se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver mais, certifique-se de se inscrever no The Military Show. A gente explica tudo assim, toda semana. Agora, construir um exército de robôs é uma coisa, mas realmente fazer bom uso dele é um desafio completamente diferente. Essa tecnologia ainda é muito nova, e até o exército da Ucrânia tem pouca experiência com ela. Seus soldados precisaram se adaptar rápido, aprendendo durante o avanço e descobrindo como aproveitar melhor os novos aliados de metal. Mas não demorou muito para eles conseguirem resultados realmente impressionantes. Em 2024, vimos o primeiro vídeo de um UGV armado liderando um ataque ucraniano contra posições russas. Até então, os UGVs só eram usados para ataques kamikaze ou colocação de minas, mas isso mostrou que podiam ter outras funções, lutando não apenas ao lado dos soldados humanos, mas liderando a linha à frente deles, atraindo a atenção do inimigo e abrindo caminho para que outras tropas pudessem avançar atrás. O robô em questão era um UGV Liut 2.0, um veículo de 300 kg, 660 libras, equipado com uma metralhadora PKT, que pode disparar com excelentes níveis de precisão, a distâncias de até 800 metros ou 2.625 pés. Com blindagem de placas de aço, o Liut, como outros robôs blindados ucranianos, suporta disparos de armas leves. Em um momento do vídeo, vemos até mesmo ele passando por cima de minas antitanque que não detonaram. Também vemos tropas russas lançando o que parecem ser granadas propelidas por foguete, RPGs, contra o UGV, mas ele continua operacional, mesmo após sofrer vários impactos e situações de risco. No final do vídeo, vemos soldados russos fugindo de suas trincheiras, correndo para salvar suas vidas de um robô que parece quase impossível de parar, como uma cena de filme de ficção científica. Desde então, houve inúmeros outros registros de robôs ucranianos repelindo ataques russos e enfrentando a máquina de guerra do Kremlin.
Em julho de 2025, por exemplo, em um feito inédito no mundo, a Terceira Brigada da Ucrânia conseguiu capturar tropas russas usando uma força de assalto composta exclusivamente por drones e robôs. De acordo com um comunicado detalhado divulgado na época, a brigada utilizou drones kamikaze e veículos terrestres robóticos para destruir uma série de bunkers russos na região de Kharkovia, no nordeste da Ucrânia. Quando outro robô se preparava para destruir mais uma fortificação russa danificada, os soldados russos restantes escondidos lá dentro perceberam que só tinham duas opções: morrer ou se render. Arriscando tudo, eles saíram com as mãos para cima, momento em que foram prontamente escoltados para fora da zona de combate por drones e detidos pelo exército ucraniano. Isso foi uma conquista notável. Foi a primeira prova clara e irrefutável de que robôs blindados poderiam realizar missões inteiras e alcançar objetivos importantes sozinhos, sem nenhum risco de baixas entre os soldados. Em novembro de 2025, tivemos outra demonstração dos robôs da Ucrânia em ação, quando foi divulgado um vídeo mostrando um robô terrestre disparando contra um veículo de transporte de pessoal, MTLB russo. Segundo relatos, as tropas ucranianas testavam seu robô perto da linha de frente quando ele encontrou o veículo russo. Aproveitando para testar o robô em combate real, a equipe do robô abriu fogo. Os russos aparentemente nem perceberam o que os atingiu. Apenas um mês depois disso, surgiram mais imagens, demonstrando as capacidades defensivas do exército de robôs. Segundo declaração detalhada no Telegram do Terceiro Corpo de Exército Ucraniano, o único robô terrestre não tripulado, Droid TW-127, conseguiu manter uma posição defensiva sozinho por impressionantes 45 dias seguidos. Equipado com uma metralhadora calibre .50, o robô ocupou posições em territórios de linha de frente altamente disputados, usando sua arma para conter os avanços russos, enquanto seus operadores permaneciam em segurança atrás das linhas de combate. Por 45 dias seguidos, o complexo robótico terrestre da Terceira Brigada de Assalto ficou de prontidão de combate e suprimiu todas as tentativas inimigas de invadir nosso setor com fogo de metralhadora. Os operadores da unidade de ataque do NC-13 controlaram o robô DevDroid TW-12.7 a partir de um abrigo seguro. Durante a missão, o inimigo não conseguiu se infiltrar ou tomar nossa posição, e mantivemos as linhas sem baixas. O robô em questão foi criado pela empresa de defesa ucraniana DevDroid, que é um dos principais nomes da robótica militar ucraniana atualmente. Com um alcance operacional de até 24 km e controles de rádio avançados, combinados com sistemas de navegação automatizados por IA, o Droid TW-127 é uma das maiores conquistas da empresa e uma joia brilhante no exército de robôs. Mais recentemente, em janeiro de 2026, outro droid, o 12.7 UGV, foi capturado por câmeras engajando e eliminando infantaria russa, com a ajuda de sua metralhadora M2 Browning embarcada. Acredita-se que este tenha sido o primeiro registro de um robô engajando diretamente em combate com tropas inimigas. E como o vídeo mostra, não foi exatamente uma luta justa. Sem se deixar abalar pelo fogo de armas leves do inimigo, o robô conseguiu simplesmente rastrear, travar o alvo e disparar contra os combatentes russos, eliminando-os um por um. Mais tarde, naquele mesmo mês, o robô da Ucrânia e o DevDroid tiveram um dos maiores sucessos até então, quando um robô terrestre de reconhecimento e ataque conseguiu capturar 3 soldados russos durante uma operação de combate. O incidente teria ocorrido na direção de Lyman, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Lá, sob o comando da Terceira Brigada de Assalto, separada um DevDroid Droid TW-7,62, equipado com uma metralhadora KT-7,62 PKT, conseguiu efetivamente forçar os 3 russos a levantar a bandeira branca. Um vídeo do incidente foi compartilhado online, mostrando os soldados saindo de seu esconderijo em meio a uma área de escombros fumegantes, levantando os braços em sinal de rendição, antes de se desarmarem e se deitarem no chão. DevDroid também escreveu um relatório detalhando como o incidente ocorreu. O drone de reconhecimento Impact NRC TW-7,62, baseado na plataforma Numo, capturou 3 militares russos. Nenhum risco para nossos combatentes. Missão cumprida remotamente. O fundo de troca foi reabastecido. Como é a guerra moderna? O trabalho é na linha de frente. As pessoas estão seguras. O Droid TW-7,62 é um NRC de reconhecimento e ataque, adaptado para a metralhadora KT-7,62 PKT.
Graças ao calculador balístico integrado, o complexo oferece alta precisão e eficiência de fogo ao atingir alvos inimigos. O droid TW-7,62 está equipado com elementos de inteligência artificial para detecção autônoma, captura e acompanhamento de alvos. Incidentes assim estão cada vez mais frequentes, enquanto a Ucrânia busca ampliar seu exército de drones com dezenas de milhares de novas unidades. Nos próximos meses, inevitavelmente veremos cada vez mais casos de robôs blindados defendendo as linhas de frente, realizando ataques, capturando tropas e mantendo os russos afastados. Como resultado, a máquina de guerra do Kremlin, que já está tendo dificuldades para fazer qualquer tipo de progresso ou conquista notável nas linhas de frente, continuará enfrentando dificuldades. Ao se deparar com oponentes que não sangram, não cedem e não recuam, mesmo sob fogo intenso. Além disso, os robôs da Ucrânia só vão ficar mais fortes e mais formidáveis daqui para frente. Há planos para que os novos modelos tenham armamentos mais potentes e destrutivos. DevDroid, por exemplo, está trabalhando duro em um novo sistema robótico de combate terrestre, equipado com um canhão de 30 mm. Capaz de operar efetivamente em distâncias de até 3 milhas ou 5 km, esse novo modelo terá capacidades muito superiores em comparação com seus predecessores. Ele contará com um chassi maior e mais pesado, capaz de suportar o recuo de um canhão tão pesado, e poderá ser usado para fornecer apoio de fogo direto durante manobras ofensivas ou para proteger formações de infantaria em ambientes de alta ameaça. E esse é apenas um exemplo. Muitas das várias outras empresas de robótica da Ucrânia também estão trabalhando dia e noite para desenvolver robôs que sejam mais fortes, mais resistentes e cada vez mais avançados, prontos para realizar uma variedade de operações ofensivas e defensivas no campo de batalha, salvando vidas, eliminando inimigos e desempenhando um papel maior e mais amplo na guerra. À medida que ficam mais fortes e avançados, os robôs da Ucrânia estão estabelecendo um padrão para que outras forças militares ao redor do mundo aprendam e tentem emular. E as marcas de robótica do país podem desfrutar de enorme sucesso, investimento e interesse ativo assim que a guerra chegar ao fim, já que vários exércitos buscarão comprar e usar alguns desses robôs por conta própria. Enquanto isso, à medida que mais desses robôs chegam às linhas de frente em locais como Donetsk e Lugansk, as forças armadas da Ucrânia ficarão ainda mais fortes e suas chances de sucesso só aumentarão. A Ucrânia não está mais tentando igualar a Rússia soldado por soldado. Em vez disso, o país está construindo algo que parece ficção científica: um exército de robôs. Estamos falando de veículos terrestres não tripulados, rastejando por trincheiras, entregando suprimentos sob fogo, evacuando soldados feridos e até mesmo indo direto para as posições russas carregados de explosivos. Tudo isso enquanto mantém os soldados ucranianos afastados da zona de morte. E o mais impressionante é que grande parte dessa tecnologia está sendo desenvolvida em oficinas de garagem, armazéns da era soviética e instalações improvisadas a poucos quilômetros das zonas de combate ativas. Então vamos entender como a Ucrânia passou de praticamente não ter capacidade robótica para se tornar pioneira no futuro da guerra terrestre em menos de 3 anos. Por que todas as grandes potências militares correm para entender o impacto disso no futuro da guerra? Quando a guerra começou, as capacidades não tripuladas da Ucrânia se limitavam a cerca de 20 drones turcos Bayraktar e algumas unidades voluntárias pilotando quadricópteros de consumo. Não havia robôs terrestres, nem sistemas autônomos, nada. Avançando para dezembro de 2024, as forças ucranianas realizaram o primeiro ataque totalmente robótico documentado do mundo contra posições russas. Nenhum soldado humano participou do ataque propriamente dito, apenas drones no céu e veículos não tripulados em terra, trabalhando juntos para eliminar as posições inimigas. Em julho de 2025, a 3ª Brigada de Assalto da Ucrânia foi ainda mais longe. Eles conduziram toda a operação usando apenas drones e robôs terrestres, obrigando as tropas russas a se render. Nenhuma baixa ucraniana. Isso mostra como as guerras podem ocorrer no futuro, mas essas operações de grande repercussão não contam toda a história de como a Ucrânia chegou até aqui. Para ver isso, você precisa visitar lugares como a oficina comandada por Alexander, um comandante de pelotão do batalhão Antares, que opera a partir de um antigo armazém soviético no Oblast de Donetsk. A história de Alexander é um microcosmo da revolução dos robôs terrestres da Ucrânia. Ele construiu toda a sua unidade por meio de conexões pessoais, arrecadações de fundos, rifas e doações de redes civis. O pelotão dele mantém apenas alguns robôs para si,
O restante vai para outras brigadas que precisam mais. O trabalho nunca para. Quando os fabricantes entregam novos veículos terrestres não tripulados para unidades como a do Alexander, eles chegam com uma falha fatal. Sistemas de comunicação analógicos padrão, que a interferência russa destrói como papel. Então a equipe do Alexander desmonta tudo, solda novas estruturas, refaz toda a fiação e instala terminais Starlink, redes LTE ou conexões digitais criptografadas, antes de estarem prontos para o combate. Converter um único UGV, ou veículo terrestre não tripulado, custa de $750 a $1.000, e isso sem contar o hardware e a assinatura do Starlink. Além disso, há a manutenção constante. Essas máquinas sofrem danos brutais no campo e precisam de manutenção após cada missão. Mas é o seguinte, vale a pena. Porque, uma vez atualizados, esses robôs podem fazer coisas que salvam vidas ucranianas todos os dias. Vamos falar da linha do tempo, pois os sistemas não tripulados ucranianos evoluíram rapidamente. No início de 2022, a capacidade de robótica da Ucrânia era praticamente zero. Em meados de 2022, unidades voluntárias estavam convertendo drones comerciais da DJI em bombardeiros improvisados. Lentos, vulneráveis, mas eficazes para destruir tanques milionários. Então veio a revolução dos drones FPV em 2023. A Ucrânia produziu cerca de 600 mil drones FPV naquele ano, descendentes de drones de corrida que podiam voar entre árvores e atingir alvos com precisão cirúrgica. Em 2024, esse número saltou para 1,5 milhão de drones FPV. Em 2025, a Ucrânia está a caminho de produzir sozinha 4,5 milhões de drones FPV. São mais de 12 mil por dia. Enquanto drones aéreos chamavam a atenção, algo mais silencioso ocorria em terra. Experimentos em pequena escala com veículos terrestres não tripulados ocorriam em várias brigadas. Algumas testavam plataformas com rodas, outras designs com esteiras. Todos aprendiam o que funcionava ou não por tentativa e erro em campos de batalha ativos. No final de 2023, robôs terrestres começaram a aparecer em imagens de combate. Pequenas máquinas entregando suprimentos em posições avançadas, outras maiores evacuando soldados feridos das trincheiras sob fogo inimigo. Dezembro de 2024 marcou a virada com o primeiro ataque executado só por robôs. Depois, a Ucrânia anunciou planos para implantar pelo menos 15 mil robôs terrestres até o final de 2025. Esses não eram sistemas protótipos, mas robôs de combate totalmente operacionais, integrados às operações em nível de brigada. Em 2025, soldados ucranianos descobriam novos usos para esses sistemas mais rápido do que podiam ser catalogados. O relatório Medusa de março de 2025 mostrou soldados da 5ª Brigada de Assalto com robôs de combate que pareciam pequenos quadriciclos, capazes de manobrar entre destroços e atacar posições russas com orientação de drones aéreos. O avanço de agosto de 2025 aconteceu quando a 28ª Brigada Mecanizada da Ucrânia revelou que eles afirmam ser a primeiro da guerra, o UGV de defesa aérea, um robô terrestre equipado com o sistema Igla Manpad para derrubar aeronaves enquanto mantém as equipes protegidas. De repente, eles não eram mais apenas plataformas logísticas, estavam se tornando armas. Agora vamos analisar exatamente o que esses robôs terrestres podem fazer, porque a variedade de aplicações é realmente impressionante. De acordo com Alexander Yabchenko, chefe de sistemas robóticos do batalhão da 20 Wolves da Ucrânia, existem pelo menos 8 usos principais. E ele disse ao Business Insider que um deles é o mais promissor para as forças da Ucrânia, usar os robôs como bombas. A lógica é simples. Robôs terrestres transportam muito mais explosivos que drones aéreos, que suportam no máximo cerca de 10 kg de carga útil. Mas os menores robôs terrestres com que Yabchenko trabalha carregam mais de 22 kg, e os maiores, bem mais que isso. Eles podem chegar bem mais perto antes de detonar. Vídeos do campo de batalha mostraram esses robôs indo direto às trincheiras russas, abrigos e posições em porões antes de explodirem. Yabchenko descreveu uma missão em que sua unidade enviou um robô carregando 30 quilos de explosivos para um porão russo. Ele detonou dentro da própria estrutura, matando soldados russos. Esse nível de precisão é inalcançável para humanos e só possível para drones após várias tentativas e perdas. Mas missões kamikaze são apenas uma das aplicações. Vamos falar de logística, pois é nesse setor que os robôs terrestres mais impactam o cotidiano.
A zona de morte em expansão na Ucrânia avançou mais de 16 quilômetros além da linha de frente, impulsionada pela proliferação de drones dos dois lados. Segundo estimativas da Army Technology, drones já causam até 80% das baixas russas no campo de batalha. O inverso também é verdadeiro, pois quase todas as lesões ucranianas envolvem drones. De acordo com o coronel Konstantin Humeniuk, cirurgião-chefe das forças médicas da Ucrânia, a tarefa mais perigosa já não é mais enfrentar o inimigo. Transportar suprimentos para as posições de linha de frente ficou difícil, pois a Ucrânia perdeu muitas caminhonetes em missões logísticas, causando escassez de veículos. Por isso, entram os robôs terrestres. Essas máquinas podem entregar comida, munição e suprimentos médicos às trincheiras avançadas sem expor os soldados. Atuam principalmente à noite, quando são mais difíceis de detectar e destruir pelos drones FPV russos. A velocidade importa menos do que parece, pois até 16 km por hora é rápido em campos de batalha cheios de drones letais. Em terrenos acidentados, há mais risco de capotamento ou colisão em alta velocidade, por isso, eles vão devagar e com cautela. Alguns robôs são equipados com mastros de retransmissão de comunicação ou módulos de guerra eletrônica. Outros possuem torres ou morteiros controlados remotamente para apoio de fogo. Mas a diferença crucial é esta. Cada robô terrestre evita que um soldado ucraniano dirija um caminhão pela zona de morte. Depois, há a evacuação médica, que representa tanto a aplicação mais salvadora de vidas quanto a mais tecnicamente desafiadora. Robôs terrestres com esteiras podem evacuar soldados feridos das trincheiras sem expor as equipes de 8 pessoas, normalmente exigidas para essa tarefa. O robô se aproxima da posição, o soldado ferido é colocado nele e o leva de volta para um local seguro. O problema é que se o robô perde comunicação enquanto transporta um ferido, ele deixa um soldado vulnerável exposto, visível para os drones russos. De acordo com Yabchenko, a unidade dele só usa robôs para evacuação de feridos como último recurso, exatamente por esse motivo. O risco de perda de comunicação é alto demais para tornar isso uma prática padrão. Mesmo assim, os soldados continuam impulsionando a tecnologia, porque quando funciona, ela salva vidas em situações em que o resgate humano significaria várias baixas adicionais. Robôs terrestres também são usados para colocar minas, o que Yabchenko diz ser muito perigoso para soldados, devido aos drones russos sempre sobrevoando. Os robôs podem carregar mais minas do que os soldados e implantá-las sem expor os operadores humanos ao fogo inimigo. Robôs terrestres também podem desminar áreas. Ao contrário dos drones aéreos, avançam à frente das tropas para checar se as rotas estão livres. Se eles atingirem uma mina, a máquina é danificada em vez de matar um soldado. É um cálculo brutal, mas a lógica é clara. Melhor um robô danificado do que um ucraniano morto. A coleta dos corpos dos soldados caídos representa outra aplicação sombria, mas necessária. Resgatar feridos normalmente exige 8 soldados e coloca todos eles em risco pelas mesmas coisas que causaram a primeira baixa. Robôs são uma alternativa, mas não perfeita. Eles podem perder conexão ou acionar minas, exigindo intervenção frequente dos soldados. A coleta de informações é um dos usos principais. As câmeras dos robôs terrestres permitem reconhecimento, mas são menos eficazes que as dos drones aéreos. Até obstáculos simples, como grama alta, podem limitar sua eficácia. A visão próxima ao solo não traz a mesma consciência do campo de batalha que a observação aérea. Mas se você combinar robôs terrestres com drones aéreos fornecendo cobertura, de repente você tem um sistema não tripulado coordenado, que pode operar semi-independente dos soldados humanos. Agora, vamos falar sobre soldados que realmente constroem e operam esses sistemas, porque as histórias deles revelam o quanto essa revolução é realmente de base. Visite as posições da 5ª Brigada de Assalto perto de Donetsk, e você vai encontrar soldados como Agronom e Moped, ambos usando codinomes para a segurança de suas famílias, trabalhando em oficinas improvisadas para modificar robôs terrestres. Eles exibiram ao jornalista da Current Time, Oleksiy Prodeivoda, imagens de uma batalha recente. Um drone terrestre da unidade manobrou entre blindados destruídos e atacou posições russas. O inimigo não entendia o que ocorria ou a origem do fogo. O drone tem o tamanho de um quadriciclo e só é ouvido a menos de 30 metros, explicou Agronom. Avançávamos em silêncio para a zona cinzenta e abríamos fogo contra suas posições. Moped mostrou as últimas melhorias deles. Novos chassis, câmeras reposicionadas para melhor visibilidade, imagem térmica para operações noturnas, suportes de torre para metralhadoras ou canhões de pequeno calibre. Essas não são especificações de fábrica.
São modificações de campo de batalha feitas por soldados que sabem exatamente do que precisam. Eles também estão trabalhando em versões com esteiras, que se movem de forma mais suave do que os modelos com rodas, tornando-as melhores para evacuar soldados feridos. As esteiras lidam melhor com terrenos acidentados e oferecem uma plataforma mais estável. Eles desmontam e montam esses robôs repetidamente, testando cada versão em condições de campo. É uma melhoria contínua guiada pelo feedback do combate, ocorrendo em tempo real perto das batalhas ativas. Compare com um processo tradicional de aquisição ocidental, que pode levar anos do protótipo ao uso ou testes em ambientes controlados. E em toda a Ucrânia existem dezenas de oficinas semelhantes. Cada unidade tem equipes modificando, melhorando e experimentando com robôs terrestres. No total, estima-se que a Ucrânia tenha bem mais de 500 empresas produzindo drones de vários tamanhos e funções, desde operações caseiras até fábricas inteiras com cadeias de suprimentos. Tudo isso é impulsionado pelo Serviço de Compartilhamento de Inteligência e Consciência Situacional da Ucrânia, chamado Delta, que coordena onde os drones são necessários e como levá-los até lá. Mas embora a engenhosidade ucraniana seja impressionante, ela não está operando no vácuo. A Rússia também está aprendendo, e a corrida armamentista tecnológica está se acelerando. Após anos de ataques de drones ucranianos, Moscou começou a desenvolver sua frota de robôs terrestres. A mídia estatal russa exibiu um UGV armado com 4 lançadores termobáricos, assistidos por foguete, em agosto de 2024. Entraram tarde no jogo, mas recuperam rápido o tempo perdido, já que a Rússia tem vantagem natural em aquisição militar e receitas de petróleo e gás. Atualmente, a Rússia usa cerca de 8% do seu PIB em seu setor militar, enquanto a Ucrânia usa cerca de 35%. A economia russa segue forte mesmo com sanções, e há a percepção de que Putin pode jogar dinheiro até o problema diminuir. A Rússia ainda tem a China como observadora e possível parceira para compartilhar tecnologia e manufatura. Isso nos leva a um dos maiores desafios enfrentados pelos robôs terrestres ucranianos: a guerra eletrônica e a interrupção das comunicações. A tecnologia de interferência russa evoluiu dramaticamente ao longo da guerra. No início do conflito, a guerra eletrônica era primitiva e localizada. Agora ela é sofisticada e disseminada. Sistemas de interferência alternam entre ligados e desligados a cada 15 minutos, obrigando operadores a esperar oportunidades. As condições no terreno ditam suas próprias regras, e temos que converter todos os drones para controle digital, explicou Alexander. É por isso que a equipe dele remove os sistemas analógicos e instala conexões digitais criptografadas ou terminais Starlink. Essas soluções também não são infalíveis. Drones guiados por fibra ótica são a solução criativa da Ucrânia para a interferência. Essas plataformas arrastam cabos de fibra ótica tão finos quanto um fio de cabelo, com até 20 km de comprimento, proporcionando conexões totalmente à prova de interferências. É uma solução do século XX para um problema do século XXI. Cabos físicos que não podem sofrer interferência eletrônica. O lado negativo é que os cabos podem ser cortados ou enroscados. Soldados passaram a achar ninhos de pássaros feitos com cabos de fibra ótica de drones abatidos, algo hilário e um pouco triste. A perda de conectividade continua sendo o pior pesadelo. Segundo Jabshanka, quando um robô perde a comunicação, ele se torna apenas um monte caro de sucata de metal. Pior ainda, a Rússia pode apreender essa sucata, desmontá-la para engenharia reversa ou violá-la, permitindo que os militares aprendam a agir contra ela. Como plano de contingência, há resultados promissores no desenvolvimento de sistemas de IA para permitir que os robôs operem de forma autônoma quando a comunicação é perdida. Mas é uma corrida constante de desenvolvimento. A tecnologia existe, mas torná-la confiável o suficiente para condições de combate é uma história completamente diferente. Aqui as coisas ficam interessantes. O sucesso da Ucrânia com robôs terrestres está não só mudando esta guerra, mas também a forma como exércitos globais pensam sobre guerra. O governo da Ucrânia criou as Forças Nacionais de Sistemas Não Tripulados em fevereiro de 2024, com o coronel Vadim Sukharevsky nomeado como comandante em junho, agora substituído pelo major Robert Brovd. Este é o novo ramo das Forças Armadas, equivalente ao Exército, Marinha ou Força Aérea. Pense nisso por um segundo. Um país criou um ramo militar separado para sistemas não tripulados em menos de 2 anos. A Rússia seguiu o exemplo em dezembro de 2024, anunciando seu próprio ramo de sistemas não tripulados para integrar tecnologias autônomas e robóticas em todas as forças armadas. A OTAN criou o Centro Conjunto de Análise, Treinamento e Educação, ou JTEC, na Polônia,
especificamente para estudar as inovações ucranianas. A aliança, que passou décadas aprimorando armas caras, agora busca aprender com um país que fabrica destruidores de tanques em oficinas caseiras. Os Estados Unidos lançaram a iniciativa Replicator, destinando $1 bilhão em 2 anos para ampliar a produção de drones de ataque, reduzindo recursos de programas tradicionais de helicópteros. Os Estados Unidos estão copiando a estratégia da Ucrânia de produzir muitos sistemas autônomos de baixo custo. O general aposentado do Exército Mark Milley, ex-presidente do Estado-Maior Conjunto, previu que em 10 a 15 anos, até 1/3 das Forças Armadas dos Estados Unidos poderá ser composto por sistemas robóticos. Essa avaliação foi quase certamente baseada em observações das tecnologias empregadas na Ucrânia. A China reorganizou toda a sua força de apoio estratégico, criando 3 ramos separados, focados no tipo de operações integradas de guerra eletrônica com drones que a Ucrânia aperfeiçoou. Então, é seguro dizer que o Ocidente, mas também a China, está observando esta guerra com muito cuidado. E todos estão se adaptando em uma velocidade vertiginosa para não ficar para trás em relação aos outros. O que assusta os militares ocidentais é que a Ucrânia não escolheu esse caminho porque era interessante ou experimental. A Ucrânia escolheu isso porque não tinha outra opção. Quando você está lutando contra um adversário maior, com mais pessoal e mais recursos, você inova ou perde. Agora, todas as grandes potências militares tentam incorporar essas inovações em forças criadas com pressupostos bem diferentes. O modelo econômico já é revolucionário. O processo tradicional de aquisição militar parte do pressuposto de que você deve construir o melhor sistema possível, independentemente do custo, porque a qualidade importa mais do que a quantidade. Um único caça F-35 custa cerca de 80 milhões. Um sistema de mísseis Patriot custa centenas de milhões. Os drones FPV ucranianos custam de $400 a $500 cada, ou até alguns milhares com melhorias opcionais, e podem destruir tanques que valem milhões. Robôs terrestres custam milhares de dólares e realizam missões que, de outro modo, exigiriam dezenas de soldados e veículos caros. As proporções de custo são tão favoráveis que a economia militar tradicional simplesmente não se aplica mais. Se o defensor gasta milhões para evitar ataques que custam milhares, o atacante pode vencer pelo desgaste econômico. Robôs terrestres invertem essa equação. Um veículo terrestre não tripulado, reutilizável, que custa $10 mil e pode completar dezenas de missões, representa uma proposta de valor completamente diferente de um míssil de uso único ou de um veículo operado por humanos, que coloca vidas em risco. Mas vamos voltar ao nível humano por um momento. Porque isso não são apenas números e sistemas, são tecnologias que estão salvando a vida de soldados ucranianos. Um soldado da 3ª Brigada de Assalto, conhecido pelo codinome Costas, ou El Greco, para proteger a segurança de sua família, explicou a realidade aos jornalistas. Atualmente, eles focam em logística e evacuação médica. Para ampliar para assalto ou apoio de fogo, é preciso reduzir custos e simplificar as operações. A próxima fronteira é tornar esses sistemas baratos e simples para uso em larga escala, em operações de combate direto. Mas há outro problema. Yamchenko dos Lobos da Vinci descreveu a inevitável adoção das inovações ucranianas pela Rússia. A questão não é se, mas quando a Rússia fará isso. Portanto, quem fará mais rápido? Precisamos ampliar tudo isso mais rápido que os russos. Ele solicitou que a indústria europeia colabore de perto com tropas e fabricantes ucranianos para inovar rapidamente. Porque isso não se trata apenas de vencer as batalhas de hoje, mas de manter a vantagem tecnológica que permite à Ucrânia sobreviver contra um adversário maior. Talvez essa seja a lição mais importante da revolução dos robôs terrestres da Ucrânia. Quando se luta pela sobrevivência do país, inovar torna-se obrigatório. Busca-se fazer mais com menos, adaptando tecnologia de consumo para uso militar. Você fabrica armas em oficinas de garagem porque esperar pela compra tradicional significa perder. A meta da Ucrânia de implantar 15 mil robôs terrestres até o final de 2025 pode parecer um sonho distante, mas na verdade é conservadora se comparada ao que eles já conquistaram com drones aéreos. Eles passaram de praticamente zero produção de drones para 4,5 milhões de drones FPV por ano em 3 anos. Se essa curva de crescimento for aplicada aos robôs terrestres, poderemos ver dezenas de milhares de veículos não tripulados nas linhas de frente ucranianas nos próximos anos. A Ucrânia obviamente vê esses veículos terrestres não tripulados como uma pedra angular de um futuro exército robótico, que poderia ajudar a compensar a escassez de efetivo do país e manter mais soldados fora de perigo.
Isso integra uma estratégia maior para criar um escudo tecnológico que fortalece as defesas da Ucrânia e garante que Kiev siga lutando pelo tempo necessário. Esse trabalho ocorre em oficinas como a do Alexander, em espaços geridos por organizações como a Dignitas, Ucrânia. No campo, com soldados como Agronorm e Moped, não se trata de vencer batalhas, mas de mudar fundamentalmente a natureza da própria guerra. E esteja o resto do mundo pronto ou não, essa mudança está acontecendo agora mesmo, em tempo real, nos campos de batalha da Ucrânia. A Rússia tinha vantagem numérica no início desta guerra, mas a Ucrânia encontrou algo mais valioso: a engenhosidade para construir um novo tipo de exército, que pode multiplicar suas capacidades enquanto mantém seus soldados vivos. The situation in Kupiansk is dire for Russia's forces. Fewer than 100 of its soldiers remain in the city mere weeks after Vladimir Putin's grand proclamation of Kupiansk's capture. Ukraine has destroyed all of the occupiers and now reportedly has just 100 or so left to take out to fully liberate the city. As for Russia, it can't do anything but send more of its soldiers to their deaths. In a nightmare scenario for Putin, Ukraine has deployed a robot army to create a kill zone near Kupiansk. Russia kicked off January 20th with several desperate attempts to regain some sort of foothold in or around Kupiansk, as it tries to reverse the damage that Ukraine has done to its forces since December. To the north of Kupiansk, Russia launched assaults against the settlement of Holubivka. East of Kupiansk, there were attacks toward Petropavlivka, Podoli, and Kucherivka. Russia also attempted to advance toward the city from the southeast, where its forces had tried to gain footholds in the settlements of Pishane, Stepova, Novoselivka, and Kurilivka. Encirclement of Kupiansk is clearly Russia's goal. However, the Institute for the Study of War, or ISW, delivers a flat verdict on what Putin had hoped would be a busy and successful January 20th. Though Russia's forces continued offensive operations, they did not advance. The obvious question is why, and the answer is that Ukraine has created kill zones around Kupiansk that are so massive that Russia's soldiers can't get through the seemingly never-ending seas of drones they need to get past if they're to launch anything resembling effective assaults in the first place. Those drones form the Kupiansk kill zone. And as you'll discover soon, they may just provide the answer to Ukraine's need to sustain its defense with as few losses as possible. In a January 21st report, the New Voice of Ukraine gives a little insight into the kill zone that Ukraine has built around Kupiansk. It's effectively a wall of first-person view or FPV drones that stretches up to 25 kilometers, or around 15 miles, from the Kupiansk combat lines. Those drones are constantly on the prowl. With the aid of reconnaissance drones, Ukraine's FPV drones are on seek-and-destroy missions that are massively restricting Russian infantry movement and often destroying the few vehicles that Russia sends in the Kupiansk direction long before they reach the types of places where Russia could actually use them in its assaults. Right now, the outlet says, Russia's movement and maneuvering have been restricted to within a single kilometer, which is bad news for Putin. Restricted forces become easy targets. Whether they're in the kill zones or not, Russia's wannabe Kupiansk occupiers are in massive danger. At least those who remain are still in danger. Most are already dead. In its own report on the Kupiansk kill zone, Military says that it's the Ukrainian unit dubbed Orion that has set up the near-impenetrable robot army with which Russia now has to tangle daily. That robot army is lethal. Military says that the kill zones are responsible for destroying up to 88% of the Russian occupiers before they even reach their intended positions. The outlet also reports on the types of drones that Ukraine is using in the Kupiansk kill zone. Leleka reconnaissance drones are constantly in the air, searching for any sign of Russian movement. FPV drones and Mavic drones are primed and waiting, loitering around until a target is located. There are even ground robots in operation, though it's unclear whether they're serving logistical purposes or if they're conducting attacks on Russian positions. It may well be the latter. A little under 2 weeks ago, this very channel reported on Ukraine's innovative use of a ground robot that traveled over 20 kilometers, or about 12.4 miles of terrain, to deliver an explosive payload of 12 anti-tank mines to a Russian position. You can find out more about the devastating effects of that operation in our video. And then imagine what a robot like that could do to any entrenched Russian soldiers who are attempting to plan an assault near Kupiansk. It wouldn't be pretty. And it would be one more thing for Russia's Kupiansk invaders to worry about, as aerial drones constantly buzz overhead. A story told by Military offers the perfect example of what awaits any Russian forces who attempt to navigate the Kupiansk kill zone. The outlet tells the tale of a captured Russian soldier who goes by the call sign Begunok. His job was to guide groups of soldiers through Ukraine's kill zone so they could launch their assaults.
You have to wonder which commander Begunok angered to earn this suicidal task, and yet Begunok has survived his trips, all 3 of them. As for the soldiers that he attempted to guide, all were destroyed to the last man, leaving Begunok the last soldier standing on all 3 of his attempts. Finally, Begunok waved the white flag and surrendered to one of Ukraine's drones. And why wouldn't he? As Militani says, Ukraine's use of such a wide variety of drones near Kupiansk means that most Russians who try to infiltrate are located. This allows space surveillance without the constant presence of people, Militani says of the Kupiansk kill zone, before adding, in a typical scenario, up to 5 FPV drones and sometimes even up to 12 operate on one target. One drone would be bad enough. A dozen, all of which fly faster than a soldier can run while carrying explosive payloads, add up to a death sentence. They also add up to a solution to a problem that Ukraine experienced in the Kupiansk sector several months before the kill zone was developed. And an officer of the Orion unit named Vladislav Zolotarov explained all to Militani. We understood that the problem was not the number of people or equipment. We had to take away the enemy's very ability to move and gain a foothold, Zolotarov says. And it's really that simple. An enemy who can't gain a foothold also can't push forward, and if they can't push forward, all they can do is hopelessly wander as Ukraine's drones search. What Ukraine has here is a dedicated drone wall that demolishes Russia's forces. And as we said earlier, these walls may well be the answer to Ukraine's challenge of dealing as much damage to Russia as possible while keeping its soldiers out of harm's way. According to ISW's assessment, Ukraine now has an opportunity to deny Russian advances and even enable counterattacks of its own, by replicating the robot army strategy that it's used in Kupiansk across the entire front line. This would be a game changer, though it would also mean that Ukraine needs enough drones, along with operators to pilot them, to work across a front line that now stretches about 1,250 kilometers, or roughly 800 miles. That's a lot of drones, but Ukraine may just have enough to make it happen, especially if it focuses mostly on the sectors where Russia's attacks are at their most intense. The ISW adds that replication could be complemented by an increase in kill zone depth. Ukraine could significantly degrade the effectiveness of Russian infiltration tactics if Ukrainian forces deny Russian forces from operating vehicles within 50 kilometers of the front line, thereby forcing the Russian infantry to infiltrate greater and untenable distances on foot, the think tank suggests. A big ask, perhaps. But there is some evidence that Ukraine has gotten ahead of the ISW assessment and has started to implement its kill zones in locations other than Kupiansk. Euromaidan Press highlighted this in a December 24th report, where it said that these zones now cover not only the Kupiansk sector, but also the embattled regions of Pokrovsk and Dobropilya. Across all of these regions, Ukraine is combining the intense drone activity that we've already covered with air and artillery strikes that buffet Russia's soldiers and equipment on both sides of the front lines. Extension is already happening, as the spokesman of Ukraine's National Guard, Ruslan Mozychuk, explains. A kill zone is not just an area between our and Russian positions. It can extend beyond the defensive line, and it must be calculated in both directions. This deepening is happening, in part, because Russia is also creating drone-filled kill zones to prevent Ukraine's counterattacks. However, logically speaking, these types of zones are more important to Ukraine than they are to Russia. Yes, Russia wants to prevent Ukraine from reclaiming territory that Russian troops have occupied, but ultimately, Russia is the attacking force in the conflict. And it's Putin, not Zelensky, who is ordering his soldiers to charge mindlessly toward Ukraine's defenses and straight into the kill zones. With their robot armies, Ukraine's soldiers can operate in small units behind their kill zones, because they know that the few Russian troops that make it through will be easier to counter. They've only just managed to survive a gauntlet of drones by the skin of their collective teeth, only to enter territory where Ukraine's soldiers are actively looking for them. For Ukraine, Russia's kill zones are also dangerous, but Ukraine is also more deliberate than Russia with its assaults, and it tends to only launch them when it knows that it has a high chance of success. For instance, the arrival of mid-range drones into Ukraine will soon be very important for dealing with Russia's kill zones. The likes of Ukraine's Bulava and Ram-2X drones can travel distances of up to 100 kilometers or 62.1 miles. If a Russian drone operator's headquarters is identified, those types of drones can shut these types of combat zones down, clearing the way for Ukraine's troops to launch their counterattacks. Still, it's defense where Ukraine's drone walls are important. And its priority now, especially if it intends to continue the expansion that the ISW says could prove so important, is to ensure that it has as many drones as possible. Again, Ukraine seems to be ahead of the curve here. In terms of pure numbers, Ukraine has poured billions of dollars into making and acquiring short-range drones that it can use to fill its kill zones. Kyiv Independent reported that Ukraine was on track to receive around 3 million drones by the end of 2025. That's according to former Ukrainian Defense Minister Denis Shmyhal.
He pointed out that this attainment of 3 million drones represented almost 2.5 times more drones than Ukraine built or purchased by the end of 2024. Ukraine has built and bought millions of drones for a reason, and the kill zones might just be that reason. However, Ukraine could always use more, and on January 21st, the Straits Times reported that more is exactly what it's going to get. According to the country's new defense minister, Mikhailo Fedorov, Ukraine intends to rely heavily on its drones as a tool of asymmetric warfare that it will use as part of an attritional strategy designed to force Russia to bring an end to the war. Keep watching and you'll discover the shocking main goal of this strategy. As for drones, Fedorov adds that he will institute a push to replace Ukraine's Chinese-made Mavic drones with domestically produced models. This is a smart move. The less Ukraine has to rely on imported weapons, especially those that come from a nation that is also supplying Russia, the more sustainable its defense efforts become. Ukraine is already working on a local version of the Mavic that has the same camera and a longer flight range, and testing of that new drone may begin as soon as this month. Ukraine is working fast and at scale, and if Fedorov's new tech-focused approach to the country's defense is executed as well as it needs to be, the Kupiansk kill zone may soon be replicated across the entire country. We've talked a lot about kill zones and what they are in terms of being no man's lands that are filled with drones. But beyond this basic understanding, it's worth understanding the major issues that Ukraine's robot army creates for Russia as it tries to sustain the brutal assaults it needs to complete in order for Putin to grab more territory. What kill zones do, perhaps better than any other strategy that Ukraine has, is turn massive swathes of territory into traps for Russia's forces. Though drones are the headline weapons used in these kill zones, they actually involve a lot more than the aerial nemesis that has caused so much damage to Putin's ambition to rule Ukraine. United 24 Media demonstrated that in a piece where it took us inside a Ukrainian kill zone. Layered defense using the terrain to the advantage of Ukraine is the key. Let's step into the shoes of a Russian soldier for a moment. Deployed into a kill zone, you already know that drones fly overhead. You can hear the faint buzzing at times, but those drones hide among the trees and are often just out of sight. For all you know, a reconnaissance drone may already have you in its sights, and Ukraine's operators are preparing an FPV drone ambush somewhere deeper into the territory you've been tasked with taking. Filled with fear, you push on. But that's far from easy. You likely don't have any armor, such as a tank or armored vehicle. That armor would almost be pointless as Ukraine packs its kill zones with mines, dragon's teeth, and anti-tank ditches to slow these types of vehicles down. As you inch forward, you may even see some of the burnt-out husks of vehicles that have attempted to cross the kill zone before. But you don't have time to worry about that. There are also massive stretches of barbed wire placed to slow down soldiers who are on foot. Hidden in the ground are networks of thin barbed wire named Plutanka that are barely visible but are more than enough to shred through your feet and ankles if you step onto them. You've also heard about the tunnels built into these kill zones from which Ukraine's soldiers can watch or ambush you as you attempt to push on. This array of fortifications is navigable. As long as you're careful, you can work your way around them and find some clear passages in the kill zones. But what you don't realize is that these are all passages that Ukraine intends you to find. Forced into narrow routes, you find yourself surrounded by mines and barbed wire. There's no turning back now. And that's when you hear the telltale buzz. An FPV drone is bearing down, revealing that Ukraine has had its eyes on you all along. Maybe you get lucky and somehow avoid or shoot down the drone, but that doesn't matter. More will come. You may even be dealing with several at the same time. There can only be one winner, and it won't be you. This is what a kill zone is, and it's clear that drones are just a piece of a larger puzzle from United 24 Media's report. Zoom back to Kupiansk, and you now understand why the hellscapes that Ukraine has created around that city are destroying up to 88% of Russia's forces before they ever have a chance to launch their assaults. As Politico puts it, the result is a grey area of chaos stretching some 20 kilometers from the front, where drones hunt for soldiers. The wounded are left to die because it's so difficult to evacuate them, and supplies of ammunition, food and water are almost impossible to move up to the fighting troops. Russia is attempting to adapt to the kill zones. In a January 16th article, Forbes writer Vikram Mittal noted that one of the biggest benefits of Ukraine's kill zones is the disruption that they cause to Russia's operations. Stalemates result from Russia's soldiers attempting to push forward, only to be destroyed. Russia has increased its use of ground robots to counter the kill zones, though they're currently limited to ferrying supplies and occasionally placing satchel charges on Ukrainian positions, if they can reach them. Russia is also sending increasingly smaller units, with as few as 5 soldiers, in an attempt to bypass the kill zones. This isn't the best strategy. Even if one of these tiny units makes it through to a city like Kupiansk, all it can do after is entrench itself and hope that reinforcements come before Ukraine finds them.
Do you remember how we said that there were only around 100 soldiers left in Kupiansk at the beginning of the video? This type of strategy is how Russia has ended up at that point. But above all else, the goal of Ukraine's kill zones is attrition in manpower, equipment, and money. The Atlantic Council highlighted this in a January 15th article where it said that Ukraine has invested so heavily into upgrading defenses across the entire front line that it will use to continue the stalemate while it destroys Russia's soldiers in the kill zones. Strengthening Ukraine's fortifications and addressing manpower shortages will be among the top priorities for incoming Ukrainian Defense Minister Mikhailo Fedorov, who took up his post this week. Fedorov made his name in government as Minister of Digital Transformation, the outlet says. It's right, and Fedorov has set a pretty bold target for Ukraine's defenders to reach as he focuses on restructuring Ukraine's defense ministry. After explaining that his first objective is to reform the ministry he now leads to ensure that it can manage itself and Ukraine's military effectively, Fedorov set his goal for Ukraine's drone operators in 2026. The second strategic objective is to kill 50,000 Russians per month. Last month, 35,000 were killed. All these losses were verified on video. If we reach 50,000, we'll see what happens to the enemy. They view people as a resource, and shortages are already evident, Ukraine's new defense minister revealed. The kill zones are already contributing massively to the Russian casualty rate. The type of expansion that the ISW recommends is paired with a Ukrainian defense ministry that further emphasizes the use of drones. Anything is possible for Ukraine. After all, Ukraine now controls 90% of Kupiansk and is achieving a 27-to-1 casualty rate against Russia. That city may show Putin what awaits his forces in the future as the kill zones expand. Fedorov's 50,000 monthly goal is lofty, but it's far from unachievable. Ukraine has the drones and the technological know-how to make it happen, as you'll discover if you check out our video covering Fedorov's proposed reforms to Ukraine's defense ministry. And if you enjoyed this video, remember to subscribe to The Military Show for more videos examining Ukraine's ever-evolving tactics in its war against Russia. And thank you as always for watching.